Então vamos lá. Na aula passada a gente comentou um pouquinho sobre a Ecdysozoa, né? A gente introduziu mais um grupo aí do nosso módulo 2. A gente iniciou, na verdade, o nosso módulo 2, falando um pouquinho sobre as principais características de Ecdysozoa, né? Depois eu falei com vocês sobre alguns grupos que estão dentro de Ecdysozoa. A gente viu que existiam dois grupos, né, duas principais linhagens ali dentro de Ecdysozoa, que seria, no caso, o filo Nematoda, né, que é constituído pelos nematóides, onde a gente tem um grande grupo de organismos que causam aí doenças. É o caso aí da Ascaris. A outra linhagem que a gente comentou um pouquinho foi justamente artrópoda. E aí, quando eu estava explicando para vocês sobre artrópoda, eu introduzi aí uma nova classificação, né? Eu falei para vocês que, ao invés de falar artrópoda, eu falei com vocês sobre panartrópoda. Então, hoje, nossa aula ela vai começar a entrar aí dentro desses grupos de artrópoda, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre esses grupos que são alguns filos que são próximos aí ao filo artrópoda. Tranquilo? A gente vai conhecer aí que são filos que na maioria das vezes eles não são muito bem conhecidos. Então, provavelmente, fazendo essa pergunta para vocês, né, quem são os artrópodas? Nesse momento aí, a maioria de vocês vai estar com alguns grupos aí vindo em mente, né? Provavelmente vocês vão falar, vocês me responderiam aí que artrópodos são os insetos, os crustáceos, além disso também os aracnídeos. Então, quando a gente fala em artrópoda, o que se tem em mente é justamente esses grupos, e está correto. Então, ó, dentro de artrópoda a gente tem aí 4 linhagens. A gente tem a linhagem de hexápoda, que é onde aí está presente os insetos, né, que é o grupo mais diverso dos animais aí. Então, é um grupo enorme de metazoários. A gente tem também outros grupos como os aracnídeos, né? Aqui dentro a gente tem tanto as aranhas quanto os escorpiões, os ácaros, entre outros organismos também, que a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante. A gente tem também aqui os crustáceos, né? Então, também estão dentro desse grupo artrópoda, e também miriápoda. Miriápoda é o grupo aí das centopeias das lacraias. É um grupo que, apesar de não ser tão bem conhecido, a gente tem aí alguns representantes que fazem parte aí do nosso dia a dia. Mas aí, se eu perguntar para vocês quem são os panartrópodas, então nesse momento provavelmente vai ficar muito mais difícil aí para vocês me responderem, né? Acredito que a maioria do pessoal vai me responder grupos de artrópodas, né, que eu já mencionei anteriormente, mas não vai saber aí explicar o motivo de eu estar trazendo para vocês esse prefixo pan. Então, eu comentei com vocês na outra aula que esse prefixo pan é um prefixo de união. Então, o que acontece aqui? A gente tem os artrópodas mais esse prefixo pan, que dá um sentido de união. Então, isso indica para a gente o quê? Que existe aí, além dos artrópodas, alguns outros grupos aí unidos dentro desse grupão que a gente chama de panartrópoda. E esses grupos, eles estão unidos dentro desse grupo panartrópoda porque existe aí uma série de características, ou seja, de padrões morfológicos que vão agrupar aí esses grupos, além de dados moleculares também. Então, eu apresento para vocês aqui agora, ó, quem são os panartrópodas. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a artrópoda, né, que é esse grupo que é bem conhecido, mas além de artrópoda, dentro desse grupo panartrópoda, a gente tem outras duas linhagens. A gente tem uma linhagem que a gente do filo tardígrada, e também temos uma linhagem aqui do filo unicófora. Então, basicamente, a aula de hoje a gente vai focar aqui nessas duas linhagens aqui que são aparentadas aqui com a linhagem dos artrópodas. Então, ó, para vocês entenderem a filogenia
desses grupos. Eu trouxe aqui para vocês, então, uma árvore filogenética, né, bem simples, no qual vocês podem aqui observar justamente esse relacionamento entre tardígrada, onicófora, junto com artrópoda. Então, ó, notem aqui, primeira linhagem aqui, a linhagem basal dentro de Panartrópoda, é esse filo aqui, que a gente chama de tardígrada. Tranquilo? Além de tardígrada, a gente tem aqui onicófora, e onicófora, nesse caso aqui, a gente vê claramente, ó, que onicófora, ele é grupo irmão aqui dos artrópodas. Tranquilo? E agora a gente vai entender um pouquinho, conhecer cada um desses grupos. A gente começa então pelo filo tardígrada. Tardígrada, apesar de ser um filo que ele não é muito bem conhecido aí, né, pela maioria das pessoas, mas existe toda uma questão de curiosidade em torno aí desse grupo. E eu acredito que é provável sim que alguns de vocês já tenham escutado falar sobre tardígrada, porque esse grupinho aqui ele é alvo de diversos vídeos aí, tranquilo? Então a gente tem uma série de youtubers aí que falam um pouco sobre animais, né, que trazem algumas curiosidades e que já mencionaram aí os tardígrados em alguns vídeos que já viralizaram aí na internet. Além disso, às vezes a gente também se depara com algumas reportagens aí falando sobre tardígrado também. A gente vai ver alguma dessas reportagens, né, inclusive uma reportagem feita pelo Fantástico. Mas é isso, por que que várias pessoas conhecem, algumas pessoas conhecem esse animal, né? Por que que ele é alvo aí de alguns vídeos de curiosidade? Porque é um grupo muito curioso. Esse grupo é considerado como o grupo animal mais resistente que existe. A gente vai saber o porquê lá no finalzinho aqui dessa partezinha do filo tardígrada. Mas a princípio é justamente por conta disso, por essa característica que eles têm de ser o grupo mais resistente. Então, basicamente, eles são conhecidos como os sinos d'água, né? E quando a gente olha aqui para a morfologia desse animal, a gente consegue observar justamente o porquê que ele tem esse nome de ursinho d'água. Ele realmente lembra um pouco um urso, né? Distantemente, porque a gente vê que ele tem uma morfologia aí mais parecida com um ser extraterrestre, né, produzido aí uma coisa mais hollywoodiana, mas apesar disso ele lembra um pouco um urso. E, além disso, são animais que eles vivem aí, têm o hábito de viver aí em filmes d'água acumulado, em musgos, linques e também no solo úmido. Então, por isso daí vem esse ursinho d'água, né, por conta desse hábito de vida aqui desses animais. Esse grupo aqui, os tardígrados, eles são animais que eles são pequenos. Então, na maioria das vezes, na maioria das vezes não, né? É muito raro, na verdade, a gente conseguir observar um tardígrado numa lupa. Então, a gente recorre frequentemente aí ao microscópio para conseguir aí observar esses animais. E, apesar de não serem conhecidos, existe aí uma diversidade relativa aí relacionada a esse grupo. Então, existem grupos de pesquisas que trabalham com esse grupo, com filo tardígrada, e existe, de certa forma, aí uma grande diversidade aí de espécies presentes dentro desse filo. Tá, agora a gente vai entrar um pouquinho na morfologia dos tardígrados. Então, aqui a gente tem um bálplan, né? Ou seja, aquele plano corporal básico do animal. Então, ele basicamente ele é dividido, ó, em uma região anterior, que é a cabeça, e além dessa cabeça a gente vai ter um tronco, tranquilo? Então, o plano corporal básico seria justamente isso, cabeça mais um tronco. Além disso, aqui na imagem a gente consegue ver muito bem isso, que ele é dividido aí, ó, em alguns segmentos, e a gente observa aqui a presença de 4 pares de patas. Nesse caso aqui a gente denomina, na verdade, pernas, né? Então a gente tem 4 pares de pernas aqui,
E essas pernas aqui nos tardígrados, elas vão ganhar uma nomenclatura específica. A gente vai chamar essas pernas de lobópodes. Por que que essas pernas são chamadas de lobópodes? Em artrópoda como um todo, uma das principais características aí do grupo artrópoda é justamente ter esses apêndices segmentados. E aí, um desses apêndices segmentados que a gente observa em artrópoda é justamente as pernas. Só que, apesar de tardígrada e onicófora apresentarem aí um relacionamento filogenético, ou seja, um relacionamento evolutivo próximo aí do filoartrópoda, nesse caso aqui, esses apêndices, ou seja, essas pernas aqui desses filos, a exemplo aqui de tardígrada, elas não são articuladas, tranquilo? Então, isso é uma das principais características que a gente utiliza para separar aí tardígrada, onicófora, dos demais artrópodas aí que estão presentes dentro desse grande grupo que a gente chama de panartrópoda, tranquilo? Então, guardem essa informação relacionada aos lobópodes, que são pernas não articuladas e também não são segmentadas, tranquilo? E aí, na região distal aí desses lobópodes, a gente encontra aqui, ó, a presença de garras. Essas garras aí vão ser utilizadas por esses animais para fixação no substrato. E, além dessas garras, a gente tem aqui a presença de alguns discos adesivos que vão contribuir aí para a fixação desse animal ao substrato. Esses animais eles também têm um epiderme, né? A gente já comentou um pouquinho lá na introdução de Ecdysozoa sobre a presença aí da epiderme, né? Que a gente viu que nos insetos, nos artrópodas no geral, tem a presença de uma cutícula. Uma cutícula composta basicamente de quitina, né? Diferente lá do filo nemátoda, que também tem a presença de uma cutícula, uma vez que ele também é um equidizozoário, ele também passa pelo processo de equidise, que é aquela muda periódica, mas lá aquela cutícula é elástica. Aquela cutícula lá em nemátoda, ela tem uma elasticidade devido principalmente à sua composição, que diferente aqui do que a gente observa para a panartrópoda, lá em nemátoda ela é de colágeno. Aqui essa quitina, ou essa cutícula, ela é de quitina, tranquilo? Aquele polissacarídeo lá, polissacarídeo estrutural que a gente observa na composição dessa película. Só que aqui é onde está. Lá em artrópoda, a gente vai ver na aula de artrópoda que essa cutícula ela é fortemente esclerotizada, ela não é fina. Só que aqui em tardígrada, essa cutícula ela é esclerotizada também, só que ela é uma cutícula fina. E além dessa cutícula ser fina, ela também é dividida em algumas placas, tranquilo? Então aqui na imagem a gente consegue ver muito bem aqui a presença dessas placas revestindo a superfície externa desse animal. Essas placas, elas são nada mais, nada menos do que essa cutícula. Então a gente entra agora dentro dos sistemas, a gente vai comentar um pouquinho sobre as principais características dos diferentes sistemas aí observados nesse grupo. Primeiro, o sistema digestório desse animal ele é completo. Então, assim como a gente já vinha observando, nesse caso aqui, a gente tem animais que apresentam aqui a presença aqui, ó, uma boca, né, essa cavidade de entrada, só que essa boca aqui do tardígrado, ela tem aqui um estilete. Esse estilete, ele vai aí executar uma função importante aí para esses animais, que é a perfuração aí das suas presas, a perfuração do alimento. Então a gente observa aqui na boca a presença desses estiletes em pares que eles são projetados para fora aí quando esse animal começa a se alimentar. Então, ó, tubo digestivo completo, a gente tem a boca, depois a gente tem aqui, ó, a faringe. Após a faringe, lá no final a gente tem novamente a saída aqui desse tubo. Essa saída é o ânus. Então, entre a faringe e esse ânus, a gente tem também algumas outras estruturas bem debatidas já para outros grupos. A exemplo aqui, ó, do esôfago. A gente observa o esôfago aqui nesses animais. A gente também observa aqui, ó, o intestino. Tranquilo?
Além disso, ele também vai ter aqui a presença de algumas glândulas, e essas glândulas aí, elas vão contribuir na alimentação desse animal, uma vez que elas aí vão ser secretadas aí, ela vai apresentar uma série de enzimas aí dentro dessas glândulas que vão ser secretadas para fora da boca desse animal, né, e vai contribuir aí na digestão. A digestão aí começa então extracelular ou extracorporalmente, tranquilo? O sistema excretor agora desses animais, a partir de agora a gente vai falar muito sobre esse nome. Então o que que acontece? Aqui no sistema excretor, a gente vai observar algumas estruturas aqui, ó, vocês podem observar, chamadas de glândulas de Malpighi. Lá em artrópoda, a gente vai novamente comentar sobre esse tipo de sistema excretor, porque a artrópoda tem aí um sistema excretor denominado de túbulos de Malpighi. Só que, apesar da estrutura ser similar, apesar de ganhar a mesma nomenclatura, essas estruturas elas surgiram aí de forma independente nas linhagens de tardígrada e de artrópoda, tranquilo? Então, apesar de ter esse mesmo nome de Malpighi, é importante que vocês tenham em mente que são estruturas que surgem independentemente aí nessas duas linhagens. Então, a função basicamente do sistema excretor, né, é captar o produto aí do metabolismo, ou seja, as excretas desse animal, e liberar para fora do corpo desse animal. E aí, a excreta desse animal aqui, nesse caso, é o ácido úrico. E isso é importante, porque lá nos animais que viviam no ambiente aquático, né, a gente via que a excreta desses animais era basicamente amônia. Então, por que que era amônia? A amônia é uma substância que ela é tóxica. Ou seja, se ela é tóxica, ela é nociva para esse animal. A importância disso é porque esses animais, eles vivem já no ambiente, eles vivem no ambiente aquático. E apesar disso, da amônia ser essa substância que ela é tóxica, quando ela é liberada nesse ambiente, como é um ambiente aquático, ela é diluída muito facilmente. Tranquilo? Então, por isso que esses animais, apesar de apresentarem uma excreta tóxica, isso não vai afetar aí muito a vida desse animal. Só que agora a gente começa a observar que, grupos que são terrestres. Então, a gente tem aqui um grupo que já está em transição, né, do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Apesar de eles viverem aí no ambiente úmido, esses animais eles vivem majoritariamente aí no ambiente terrestre. Por quê? Porque você não tem uma quantidade de água em abundância. Isso vai influenciar, imagina só, se você tem uma excreta que ela é tóxica para esse animal, imagine essa excreta sendo liberada em um ambiente que não dá para diluir essa substância. Isso vai acabar aí tendo um efeito rebote aí para esse animal, um efeito reverso, e vai acabar prejudicando aí, ou levando até esse animal à morte, tranquilo? Então, essa é a importância aqui da presença aqui dessa excreta ser ácido úrico aqui para esse animal, uma vez que é um grupo que já é terrestre. Em relação ao sistema nervoso, o que a gente observa aqui, ó? Na região anterior desse animal, a gente tem a presença de um cérebro, ó. Vocês conseguem observar aqui na imagem a presença desse cérebro. E além disso, a gente tem, ó, na região dorsal, um cordão. Então, esse cordão ele vai ganhar aí a denominação de cordão nervoso ventral. Perdão, acabei de falar dorsal, mas é ventral. Então, tem aqui a presença desse cordão nervoso ventral, né, na região ventral desse animal. E nesse cordão nervoso ventral, a gente vai observar aqui a presença de gânglios, ó. A gente tem aqui para cada segmento desse animal, esse animal também é segmentado. Para cada segmento aqui, a gente tem a presença de um gânglio, ó. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? E aí a gente chega na parte do sistema respiratório e do sistema circulatório desse animal. Que isso é importante, pessoal. Aqui a gente não tem também estruturas especializadas para circulação e nem trocas gasosas, tranquilo? Guardem essa informação. Por quê? Ó, aqui em tardígrada a gente tem aqui as trocas gasosas
sendo realizada na superfície corporal desse animal. Tranquilo? Então essas trocas gasosas elas vão acontecer aí através da difusão. Mais para frente eu vou falar um pouquinho com vocês lá em Unicófora que essa situação já vai mudar um pouquinho lá em Unicófora e já vai estabelecer aí uma série de adaptações, uma série de modificações morfológicas relacionadas aí ao sistema respiratório tanto de Unicófora quanto mais para frente lá em Artrópoda. Em relação à reprodução, esses animais eles são dioicos, ou seja, são animais que têm aí os sexos separados. Vai ter uma fêmea e vai ter um macho. A cópula desse animal ela acontece aqui de forma interna, né? Então, existe aí o processo de cópula e a inseminação aí da fêmea através de um órgão copulatório aí do macho que acaba copulando, né? Trocando esse gameta aí com essa fêmea. Só que aí, vocês estão vendo aqui nessa imagem, lembra que eu falei para vocês que aqui a gente está trabalhando o Ecdysozoa, né? E vocês lembram aí da principal característica de Ecdysozoa. Os animais que estão dentro aí desse grupo, eles têm aquela presença da muda, periódica. E aqui nessa imagem vocês estão vendo esse processo. Só que vocês também devem estar notando aqui nessa imagem que existe aqui essas estruturas grandes aqui dentro dessa cutícula, né? A gente tem aqui umas bolas dentro dessa cutícula. O que é isso, pessoal? Em algumas situações, o que acontece? Essa fertilização, no geral, ela é interna. Só que aqui nesse contexto, o que vai acontecer? A fêmea ela vai executar esse processo de muda e, em seguida, ela vai depositar aí os ovos dentro dessa exúvia. Lembra lá, a exúvia é aquela camada externa do animal. É a cutícula que foi abandonada após o processo de muda. Tranquilo? Então, essa fêmea aqui dos tardígrados vão depositar esse ovo aqui dentro e aí o macho ele vai contrair essa cutícula, essa exúvia com esse ovo aí dentro e ele vai acabar aí inseminando esses ovos. Ele vai depositar aí os gametas masculinos dentro dessa exúvia que vai acabar inseminando esses ovos. E aí é um tipo de fertilização que, apesar de ser externa, né, ao corpo, mas ela acaba aí tendo ainda traços de ser uma fertilização interna. Aqui no vídeo a gente consegue observar justamente isso. Ó. Tem a fêmea aqui do tardígrado, ó, bem bonitinho. Essa fêmea está aqui executando o processo de muda, e aqui vocês conseguem ver muito bem a exúvia, né? Olha aqui, a exúvia meio transparente aqui. E dentro dessa exúvia aqui marrom, a gente consegue observar aqui a presença de ovos. Então é justamente esse processo aí de reprodução desses animais. Tá. Eu comentei com vocês que lá no início agora dessa parte de tardígrado, que esses animais eles acabam sendo aí conhecidos muitas vezes porque existe uma característica deles de serem animais extremamente resistentes, tá tranquilo? Então, o que é essa resistência? Essa resistência nesses animais, elas vão apresentar um nome. O que é isso? Essa capacidade aí, essa resistência que esses animais apresentam, ela se chama criptobiose. O que é essa criptobiose? Isso significa que, em condições adversas, ou seja, alta temperatura, questão de pressão, uma déficit hídrica muito grande, o que vai acontecer? Isso vai gerar aí um estresse para esse animal, e esse animal ele vai entrar aí num estado similar a um cisto, um estado similar a um processo de hibernação, tranquilo? Então a gente observa justamente isso, ele secreta aqui uma camada e fica aqui retido aqui dentro dessa camada. Tranquilo? É como se fosse um cisto, né, que vai aqui proteger esse animal aqui durante toda essa fase aí que as condições ambientais elas estão desfavoráveis para esses animais. E eu trouxe um vídeo aqui do Fantástico para vocês mostrando justamente isso. Ele fala um pouquinho sobre os tardígrados, né? Vocês vão ver um vídeo bem legal. Que vai mostrar as características desse grupo e vai falar um pouquinho sobre essa capacidade deles de criptobiose.
esquisito, tardígrado. E ele não é tão grandão assim não, viu? Ele é microscópico. Por causa dessa incrível capacidade de resistência, o tardígrado virou objeto de estudo. Se você estivesse nesse foguete, fosse mandado para o espaço e largado por lá, no vácuo, sem roupa de astronauta, o que aconteceria? Em poucos segundos, os líquidos do seu corpo ferveriam. Seus órgãos explodiriam. Ainda bem que nunca uma pessoa foi mandada para o espaço nessas condições. E tomara que não seja. Esse outro bicho não teve a mesma sorte. Ele tem um sistema nervoso, um sistema digestivo, músculos, que nem você. E ele foi mandado para o espaço nesse foguete da Agência Espacial Europeia. E largado lá. Agora, o mais impressionante, ele sobreviveu. Como explicar que um ser terrestre sobrevive em condições tão extremas? Tem quem acredite que eles são ETs. No mínimo, um super-herói. Capaz de viagens espaciais, ele é o mais resistente dos animais. Ele é o incrível tardígrado. O maior dos maiores super-heróis do universo. E além disso tudo, ele tem o poder da invisibilidade. Pelo menos pra gente. É que ele é tão pequeno que a gente só consegue enxergar com o microscópio. Isso aqui pode estar acontecendo agora no quintal da sua casa. Num pedaço de musgo qualquer, um bichinho gordo se move lentamente. Em finas películas de água que envolvem o musgo. Sempre em busca de comida. Mas como todo super-herói, ele tem um ponto fraco. Ele precisa estar sempre na água. Se tiram ele da água, se encolhe todo. Se transforma numa bolinha. Ele entra numa espécie de estado de hibernação. Criptobiose. É o nome científico desse estado em que ficam os tardígrados quando estão fora da água. É o que explica a professora Clélia Rocha, da Universidade Rural de Pernambuco. Ela é especialista em tardígrados. Nesse processo, ele consegue desidratar o corpo, fabricar um revestimento extra da cutícula do corpo, e essa desidratação inibe as reações que os levariam à morte. Sem água no corpo, o metabolismo desse super-herói fica muito devagar. É como se ele se fingisse de morto. Dessa forma, ele consegue resistir a temperaturas superiores a 150 graus Celsius, inferiores a 270 graus. Ele sobrevive no vácuo a altíssimos níveis de radiação solar. E foi desse jeito que os tardígrados voltaram inteiros do espaço. É o superpoder da criptobiose. Para os cientistas, esse é só o começo de uma grande descoberta. Eles esperam que um dia a gente aprenda a usar esse superpoder e assim consiga fazer longas viagens espaciais. A gente pode aprofundar essa informação, né, investigar exatamente, destrinchar os mecanismos biológicos que fazem com que os tardígrados voltem do espaço e continuem a viver normalmente para, num futuro, talvez distante, aplicá-la para seres humanos. Na Universidade de Manitoba, no Canadá, esse grupo de pesquisadores está fazendo um novo estudo. A gente quer ir ainda mais longe com as experiências espaciais com os tardígrados. Eles estão construindo um mini satélite que vai ser lançado no ano que vem. E dessa vez, os cientistas querem que os tardígrados saiam do estado da criptobiose em pleno espaço. A gente quer reidratá-los no espaço para ver se eles sobrevivem a longas viagens interplanetárias. Já encontraram vestígios de água em Marte, por exemplo. Queremos saber se o tardígrado poderia sobreviver por lá. Eles acreditam que os tardígrados podem ser os primeiros animais terrestres a colonizar outro planeta.
Por isso tem gente que acha que esses bichinhos provavelmente vieram de lá. O que os tardígrados mostram é que é pelo menos possível que a vida sobreviva a uma viagem espacial. Mike Shaw já escreveu 3 livros sobre os tardígrados. Ele é um curioso americano, ele busca as evidências sozinho. Ele usa como base uma teoria científica bem conhecida, que é chamada panspermia. Segundo essa teoria, a vida veio do espaço. Se você acreditar que tardígrados vieram do espaço, como alguns acham, daí você poderia dizer que toda a vida veio do espaço. Talvez a vida nunca tivesse surgido se não existissem os impactos de cometas e meteoros. Esses corpos celestes teriam trazido a vida para cá. Agora, a maioria dos cientistas acha impossível que os tardígrados possam ter vindo numa dessas viagens. Especificamente no que diz respeito aos tardígrados, tem um registro da história evolutiva deles, tem registro fóssil, a história está toda documentada de uma existência desenvolvida no planeta Terra. Agora, mesmo terráqueo, a relação desse bicho com o universo pode ser uma chave. Olhando para o chão do quintal e para o infinito das galáxias, na busca por entender a riqueza da vida. Legal, né, pessoal? Ó, então essa característica que acaba sendo marcante aí para esse grupo dos tardígrados. Muita gente conhece aí os tardígrados justamente por essa capacidade deles de resistir aí a condições adversas. Não tem como aprofundar muito, né, essa questão do grupo, uma vez que a gente tem aqui um problema relacionado Esquisito. com o tempo, né? Nosso programa é curto, senão a gente poderia até comentar um pouquinho mais sobre algumas características desse grupo. Na aula prática a gente vai tentar observar tardígrado, então a gente vai fazer algumas coletas aí de musgo. Vocês viram aí no vídeo, eu já comentei um pouquinho com vocês, que esses animais eles vivem nos musgos, né? Então a gente vai coletar musgo e vai tentar aí fazer a observação dos tardígrados no microscópio, ver se a gente tem a sorte aí de encontrar algum tardígrado aí nas nossas amostras. Então a gente começa agora o nosso segundo filo, né, dessa aula, que seria o filo Onychophora. É um filo muito interessante também. Vocês vão ver algumas características que são fantásticas aqui nesses animais. Então provavelmente tardígrado ainda tem essa questão, né, da resistência, por isso ele acaba sendo alvo aí de muita curiosidade. Agora, do outro lado, aqui a gente tem um grupo de animal que ele é basicamente desconhecido, passa despercebido aí por boa parte da população. Esse grupo são os Onychophoras. Então aqui a gente está mostrando para vocês, e apesar deles terem essa morfologia parecendo com aqueles embugio, né, que são miriápodas na verdade, não são. É um grupo à parte, não é uma lacraia, não é um diplópoda, né, um embugio. Nesse caso aqui a gente tem um animal diferente, que é um Onychophora. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre eles. Então, apesar de ser um animal de hábito terrestre, esses animais eles vivem na terra, né? O que acontece aqui que existem vários registros fósseis aí de grupos de Onychophora. Eu já apresentei o primeiro para vocês aqui lá na aula passada, quando a gente falou sobre a explosão cambriana, né, que foi a Lucigênia, e agora eu trago outro registro fóssil aqui também bem conhecido, que é a Achaea. Esses dois registros fósseis aqui, eles são os mais conhecidos aí para o grupo Onychophora. E, além disso, o que é importante aqui desses registros fósseis é que esses animais aqui, eles eram aquáticos. O que isso indica para a gente, pessoal? Isso está indicando para a gente que, apesar de ser um grupo atualmente terrestre, a origem desse grupo ele é, na verdade, marinha. Então, os grupos aí, fósseis que existem desses tardígrados, na verdade, eles são marinhos. Tranquilo? E aqui, basicamente, é o corpo desse animal. Então, qual é o plano corporal básico desse animal? Vocês estão vendo aqui o Onychophora, né? E o que a gente observa aqui? Basicamente, tem uma região anterior, né? Essa região anterior é formada aí por uma cabeça. E logo após, a gente tem um tronco bem grande. Um tronco
em formato aí vermiforme. Então, são animais que ganham aí que tem esse formato vermiforme, né? E por isso eles são chamados até de vermes aveludados. Então, não tem muita relação com o que a gente observou lá nos vermes achatados, que são os plateumintos, os vermes cilíndricos, né, que a gente viu aí na aula passada, no grupo Nematoda. Nesse caso aqui a gente tem os vermes aveludados, que na verdade não tem muita relação com aqueles outros grupos, mas tem uma relação muito mais estreita aí com os insetos. Ou, os insetos não, os artrópodos como um todo. Então, outra característica marcante aqui desse animal é que ele tem uma metameria homônoma. O que quer dizer essa metameria homônoma? Vocês lembram quando eu falei para vocês de metameria, né? Lá nas primeiras aulas da disciplina, a gente conversou um pouquinho sobre metameria. O que seria isso? Aquela divisão seriada do corpo do animal. Então, eu falei para vocês sobre o metâmero, né? Quando falei para vocês também que nós também somos metamerizados, e o indicativo da metameria no humano é justamente a presença lá da coluna vertebral, né? Que vai mostrar justamente essa divisão em fragmentos seriados, e aqui a gente consegue ver justamente isso, ó. Dá para ver muito bem aqui no corpo desse animal que ele tem, aqui não sei se dá para ver muito bem a anelação dele, mas acredito que sim, dá para ver que ele é formado aqui por vários anéis. E a presença aqui das pernas, né? A gente tem uma sequência aqui de pernas ao longo do corpo desse animal. E isso indica para a gente justamente essa metameria, essa repetição seriada desses segmentos. Novamente aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre cutícula, assim como aconteceu lá para tardígrado, e que eu comentei para vocês sobre artrópoda no geral. Aqui também tem a presença de uma cutícula composta de quitina. Nesse caso aqui é uma cutícula fina e não esclerotizada. O que significa isso? É uma cutícula fininha que não é tão resistente quanto a dos insetos também. Tranquilo? Ela não é dura como a dos insetos. E nesse caso aqui, essa cutícula ela acaba sendo permeável. E vocês vão entender, quando eu falar sobre o hábito de vida desses animais, vocês vão entender então o porquê que é importante aí essa questão da permeabilidade dessa cutícula relacionada aí a esse animal. Além disso, esse corpo desse animal aqui, nessa cutícula, existe a presença de escamas. Então, daí que vem esse nome que eu falei para vocês de vermes aveludados, porque a cutícula desses animais ela é fininha e tem aí a presença de escamas. Na cabeça desse animal aqui, vai estar concentrada aqui a presença de estruturas direcionadas aí à percepção, principalmente à percepção de estímulos. Então, a gente tem aqui uma série de órgãos do sentido, a gente tem aqui, ó, pré-antena, a gente tem o olho aqui também, né, nesses animais, a gente tem também aqui algumas estruturas relacionadas ao sistema digestivo, a exemplo da boca e do aparelho oral também. Então, nesse caso aqui, os olhos desses animais, eles são simples. Lá, quando a gente entrar nos insetos, a gente vai ver que, nos insetos não, em artrópoda no geral, a gente vai ver que o olho desses animais é composto. Então, ó, na cabeça a gente já encontra aqui a presença de 3 pares de apêndices. Apêndices são essas projeções aqui que a gente observa no corpo desse animal. Então, a gente tem aqui, ó, a antena, né, que eu mostrei para vocês. A gente tem as papilas orais. Vocês vão ver a função dessa papila oral mais para frente. Ela é super interessante. E a gente tem também a presença aqui de mandíbulas. E essas mandíbulas também são apêndices. Pronto, ó, a função da papila oral. Olha aqui, pessoal, ó. Esses animais, os onicóforos, eles são animais que eles vivem em folhiço. Então, eles têm aí a tendência de viver aí em locais com baixa luminosidade, em serrapilheiras. Serrapilheira, pessoal,
É aquela área, quando você chega assim numa área de floresta, numa área com uma grande quantidade de vegetação, que você chega, olha para o chão, tem uma grande quantidade de matéria orgânica, principalmente folha seca ali que caiu e se depositou naquele solo. Então aquilo ali a gente chama de serrapilheira. E esses animais aqui, eles têm aí o hábito de viver nesse tipo de ambiente. E aí o que acontece? É um animal predador. Apesar da carinha dele, né, ser um pouquinho fofinha, mas não, é um animal que ele é predador também. E aí, qual é o artifício aí que ele usa para ajudar na captura das suas presas, né, dos animais, dos outros indivíduos, outros animais? Ele acaba aqui apresentando essas papilas orais que eu comentei com vocês, e essas papilas orais, elas vão liberar essa substância aqui, ó. É uma substância mucilaginosa, um muco, né, que vai ser expelido aí em jatos em direção à sua presa. Ó, vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo, e esse vídeo vai mostrar justamente isso. Algumas características relacionadas à predação desses animais. Aqui a gente tem nosso unicópora, né? Ó, pessoal, notem aqui no corpo desse animal a presença aí dessas anelações. Eu vou voltar um pouquinho para vocês verem. Ó, notem no corpo desse animal, ó, quando ele está se movendo agora, existe uma presença de uma série de anéis. Porém, pessoal, esses anéis, eles não significam aí a presença e a delimitação dos metâmeros, ou seja, daqueles segmentos seriados. A gente vai ver mais para frente que, na verdade, esses animais eles são internamente, sim, segmentados, mas não essa segmentação ela não segue aí esse padrão de anelação no corpo desse animal. Ó, os lobópodes aqui, pessoal, vocês vão observe os lobópodes. Aqui o inseto, boa parte da alimentação desses animais ela é voltada aí para a captura de insetos, então eles são predadores e principalmente predadores de insetos. Ó, ele está à procura aqui do animal, né? Notem a presença das antenas, ó, na região cefálica desse animal. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um aparelho bucal desse animal, onde vai estar presente aí a mandíbula, as papilas aqui, ó, a gente observa, e as antenas. Olha o que vai acontecer agora, ó, pessoal. Estão observando? Olha só que legal. Essa papila ela vai expelir aí esse muco na forma de um jato mesmo. Esse muco, a princípio, é uma substância líquida. Como vocês podem ver, ó, é um líquido meio mucilaginoso que é expelido. Ele expele em direção a esse animal, já que ele não tem uma visão muito... uma visão tão boa quanto, por exemplo, dos outros artrópodas, né, que já vão apresentar aí olhos compostos. E aí, quando ele libera essa substância que ela entra em contato aqui com sua presa, né, o animal, notem aqui, ó, essa substância que era líquida e mucilaginosa, ela começa a reagir com o ambiente, ela começa a reagir com o ar e ela começa a passar por um processo aí de enrijecimento. Então ela começa a endurecer, tranquilo? E nesse momento aqui que ela começa a endurecer, ela começa a virar essa substância cada vez mais viscosa e dificulta aí a vida da presa, dificulta a vida aí dos insetos, né, que são predados, de se libertarem dessa substância e fugirem. Então, a partir do momento que essa substância entrou em contato com o corpo desse animal, da presa, ela provavelmente aí não vai ter muita capacidade de fuga, porque essa substância vai começar a enrijecer. E aí, em seguida, esse animal vai em busca aí do alimento. Olha aqui as mandíbulas, vocês viram ali, rapidinho passou. Vou dar pausa aqui de novo, ó. Vocês viram aqui a mandíbula saindo aqui da região oral desse animal. Ó, e ele encontrou aqui sua presa e a partir daqui agora vai ocorrer a digestão. Ele vai começar
a fazer o processo de digestão aí, trituração do alimento, para entrar aí no sistema digestório desse animal. Então, ó, falamos um pouquinho da cabeça. Aqui em relação ao tronco, a gente tem a presença lá novamente das pernas, né? Essas pernas, novamente, elas são denominadas de lobópodes. Por quê? São pernas locomotoras, só que não existe aí, diferente dos insetos, não existe uma articulação e nenhuma segmentação dessas pernas, tranquilo? Então a gente observa justamente isso. Então o tronco aqui apresenta entre 14 e 43 segmentos corporais e um padrão de anelação que não é uma anelação aí referente à segmentação desse animal. Então, eles são segmentados internamente, mas isso não é delimitado aqui pelo esse padrão de anelação.